Irmãos, poderiam cantar o hino 47, 47. Hino número 47. Vamos dar graças. Nosso bendito Deus, nosso Pai, te damos graças por esse tempo agora que teremos em Tua Palavra, esse tema tão encantador que acabamos de cantar nesse hino. Sabemos que era Teu propósito desde antes da fundação do mundo, que em graça viesse salvar um povo santo para Ti, e nós te damos graças, porque nos Teus desígnios estávamos incluídos. Nós pedimos por esse momento agora, que Tu estejas nos ensinando, possamos aprender mais dessa obra, desse bendito Salvador, de tudo que para nós Ele é, mas principalmente o que Cristo é para Deus. Nós agradecemos por tudo isso, agradecemos por esse momento e damos graças no precioso nome de nosso Senhor e Salvador Jesus. Amém. Amém. Como o hino falou e a oração, todos vocês devem saber o assunto do qual eu vou falar, né?
Esse tema, a graça do Senhor, é um tema realmente encantador, mas não vou ser negativo no que eu estou falando aqui, mas aditivo. Graça, quando se fala de graça, eu já ouvi várias definições, eu creio que todos devem ter ouvido, eu várias vezes já falei sobre essa definição do que é graça, né? Primeiro, a palavra graça, ela é apresentada na palavra de Deus, só no Novo Testamento, pelo menos mais de 100 vezes. Ela é falada e repetida, parece que toda a carta, quase todas as cartas, principalmente de Paulo, começa com a palavra graça e termina na palavra graça, né? A graça de nosso Senhor seja com todos vós, tal como ele se apresenta, e no final, graça e misericórdia a todos. Que até um irmão comenta sobre isso, que parece até um jargão popular, né? Assim como, por exemplo, aparece em casa, viu? Oi, como vai, tudo bem? Esse tudo bem, na realidade, eu não quero escutar a vida dele, se ele está bem ou se ele não está. Eu só estou falando tudo bem, eu não estou interessado. Mas na palavra de Deus não existe jargão. Deus não está colocando palavras aqui que são só repetições de cortesia ou qualquer coisa assim. A palavra graça tem um sentido muito importante na palavra de Deus. Porque como nós oramos desde antes da fundação do mundo, na eternidade passada, se eu posso chamar assim, uma eternidade ser passada, porque eternidade não passa, ela não tem tempo, mas se eu pudesse dizer isso, lá antes da fundação do mundo, Deus já tinha no seu coração de graça, a graça do coração de Deus para com os homens, já tinha os seus desígnios de como fazer tudo isso. Então, essa definição mais escutada que a gente ouve e lê em muitos livros, que graça é receber algo bom que não se merece, enquanto que a misericórdia é não receber algo mal que merecemos. Está correta essa frase até certo ponto. Por que eu estou dizendo isso? Ora, eu posso imaginar que se eu sou um menino que se comporta mal, faço alguma desobediência, e meu pai fala, olha, a sua desobediência requeria de mim uma disciplina, mas eu não vou dar não, eu vou dar um presente para você. Isso é graça. Se eu sou um garoto desobediente, e meu pai fala, você merece uma sova, mas ele não me dá essa sova, não me dá uns tapinhas, isso é misericórdia. Mas isso não é a graça de Deus, não é a definição exata da graça de Deus. É uma definição que realmente ela traz para nós dois conceitos, graça e misericórdia, e reflete um pouco as duas coisas, mas com respeito à graça, fica muito a desejar nessa definição. Por que eu digo isso? Porque o foco dessa frase aqui está errado, o foco está em mim. Está dizendo que eu sendo ruim, ele me dá um presente, eu ganho alguma coisa mesmo não merecendo. Ou eu sendo ruim, eu não recebo uma coisa que eu merecia, que era mal. De qualquer forma, o foco está em mim, mas passa por cima daquele que é o dador da graça ou da misericórdia. Porque a palavra graça para nós tem muito o sentido de gratuidade, né? Ou de graciosidade, ou de ser bonzinho, né? No sentido, ele teve muita graça comigo e tal, de não fazer isso e tal. Mas é muito incompleto falar isso a respeito da graça. Muito incompleto. Porque ela não é gratuita. Ela não é graciosa, no sentido assim que, eu como pai, eu ia bater, mas não vou bater. Eu ia dar um presente, eu tinha que disciplinar, mas eu vou dar um presente. Isso é só, eu não tenho não perco nada com isso. Mas quando se fala do ponto de vista do que é para Deus ter agido em graça, muda totalmente o foco. Porque para Ele dá para nós gratuitamente. Graça é realmente gratuita para nós.
mas para ele o custo foi altíssimo. Essa definição não leva em conta o custo daquele que dá. E para o Senhor, quando antes da fundação do mundo decide agir em graça com o homem, intrinsecamente ele teria que agir em severidade com o seu próprio filho. Então a graça tem um aspecto diferente. Outra definição comumente que a gente ouve é que a graça é um favor imerecido de Deus. Essa definição é um pouco mais complicada ainda. A graça ser um favor imerecido. Bom, se a graça fosse um favor merecido, não era graça, era pagamento, né? Era recompensa. Então, se você pega, por exemplo, um versículo como Lucas, quando fala de Jesus na sua infância, Lucas 2:40, o que nós lemos lá? Eu vou até utilizar aqui um mecanismo de substituição. Eu não quero ser lógico no que eu estou falando, eu não quero que ninguém pense na palavra de Deus como uma dedução lógica ou filosófica, mas só para entender o que eu estou querendo dizer. O versículo é o seguinte: e o menino, falando do Senhor Jesus, crescia e se fortalecia em espírito, cheio de sabedoria, e a graça de Deus estava sobre ele. Ora, se graça é um favor imerecido, eu não poderia jamais pôr aqui que um favor imerecido de Deus estava sobre Cristo. O que? Eu estou dizendo aqui que Deus favoreceu o Filho, mas ele não merecia? Não pode ser isso. Está incorreto isso daí. Essa definição, apesar de também ter o foco em nós, realmente é um favor imerecido para nós. Nós não merecemos isso, ele dá. Mas no que diz respeito a esse versículo, a graça de Deus aqui não é um favor imerecido, porque ela estava sobre o seu filho. Não com ele, mas sobre ele. E aí está a diferença do que é a graça de Deus sobre nós e a graça de Deus em nós. Tem muita diferença. É como quando a gente fala que o Espírito Santo estará em vós e entre vós. Tem uma diferença. O Espírito em nós só foi possível após a morte e ressurreição de Cristo. Já Cristo entre nós, existia isso no Velho Testamento. O Espírito Santo andava entre o povo de Israel. Mas habitar no homem só foi possível depois da ressurreição. Então envolve sempre a pessoa do Senhor Jesus. E isso é importante nós entendermos, porque com a graça de Deus, e se eu puder ser claro, e eu preciso ser conciso, eu não posso ultrapassar o tempo, né? Que eu já fiz isso numa reunião aqui, eu pensei que era às 4 que terminava, e terminava às 3:30, né? Hoje termina às 3, viu? Então me ajudem a manter o tempo aqui. Para mim passa muito rápido o tempo, mas para vocês é mais lento, né? É bom fazer distinção entre o que é graça e o que é misericórdia, porque essas duas coisas a gente sempre confunde. Uma definição é essa: misericórdia se ocupa com a minha grande necessidade e vem de encontro à minha fraqueza. Graça é um favor que flui de Deus em sua soberania e reflete o caráter e grandeza daquele que é o doador. Então, a graça tem a ver com o que Deus é. E a misericórdia tem a ver com a necessidade que eu tenho de Deus agir comigo. Isso define e deixa mais claro que sejam as duas coisas. Mas também já ouvi, há uma descrição de um autor que eu achei muito interessante. Ele fala: a graça se refere mais à fonte e ao caráter do sentimento, misericórdia ao estado da pessoa, que é o seu objeto. A graça pode me dar glória, a misericórdia contempla alguma necessidade em mim. A misericórdia é grande na proporção da necessidade. A graça, o pensamento da pessoa que a exercita. O Darby falou isso. Quando nós entendemos mais a graça, nós passamos a ter uma compreensão mais completa dos caminhos de Deus e do caráter de Deus.
A beleza da sua graça repousa no fato de que Ele é o que distribui a graça. Não tem nada a ver conosco, é Ele, vem tudo dele. Então isso nos leva a entender mais o que é a graça de Deus. No Novo Testamento, há um versículo em João 1,17, o Evangelho de João, capítulo 1, versículo 17, diz assim: porque a lei foi dada por Moisés, a graça e a verdade vieram por Jesus Cristo. A graça está tão intimamente conectada com a salvação que às vezes esquece que, embora a salvação nossa comece com graça, certamente a graça não termina com a nossa salvação. Ela continua por toda a nossa vida. Muitas pessoas falam assim: puxa, a graça de Deus me salvou. Ela aconteceu, eu sou salvo agora, ótimo. Mas a graça de Deus permanece conosco, porque nós ainda continuamos debaixo da graça de Deus. Continuamos. No dia a dia, muitas vezes a pessoa pensa que quando eu falo, Deus agiu em graça comigo, que agora está tudo bem, não tem nada errado acontecendo na minha vida. Não é isso. A graça de Deus é mais e mais notada quanto mais necessitado eu estou. Porque onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. É uma coisa interessante. Nós vamos chegar até lá depois. Mas essa graça a gente vê claramente que ela é uma coisa que continua conosco, porque Paulo, ao falar com Timóteo, encorajar Timóteo no caminho do Senhor, ele fala que ele devia se fortificar na graça que está em Cristo Jesus. Ou seja, a graça é uma coisa que nos fortifica no dia a dia. Eu tenho que estar constantemente diante de Deus, entendendo que Ele está agindo em graça, mas que ela não vai se encerrar porque eu estou tudo bem agora. Ao contrário, eu preciso dela para continuar. E acho que a melhor definição da palavra graça é uma que eu encontrei, falam que a graça é a capacitação divina que nos sustenta na nossa jornada do deserto. A capacidade divina que nos sustenta no nosso caminho pelo deserto. E olha que interessante, nós vamos ver que não é só no Novo Testamento que Deus agiu em graça. Por toda a palavra de Deus, do momento em que o homem cai, a graça de Deus está sendo manifestada. Vou dar mais duas descrições, mais duas definições do que a graça é. Do William Kelly, ele fala: graça como uma atividade do amor divino em meio do mal. E o Andrew Miller escreveu: o termo graça evidentemente transmite a ideia de dádiva gratuita, favor sem obrigação da parte de Deus, sem reivindicação da nossa parte, ou sem levantar a questão da condição daquele que é assim favorecido. Pode ser chamada de indulgência de amor. Então, tanto a capacitação divina como uma atividade do amor divino na nossa situação no meio do mal, ou mesmo aqui uma chamada indulgência de amor, eu acho que fala mais do que é a graça, porque eu estou falando do amor de Deus, da indulgência dele e do que ele é em si, e não do que foi para nós, que é aquelas definições que nós temos de um favor desmerecido ou qualquer coisa assim. A ideia de graça sempre nos leva a pensar de um amor incompreensível. Nós vemos que é um amor incompreensível que Deus tem por nós. Mas não é apenas só isso. Não é só o amor que Deus tem por nós, porque a palavra diz em 1 João 3,16, fala assim: conhecemos o amor nisto, que Ele deu a sua vida por nós. Isso é o amor de Deus, e é para a nossa salvação, entregando o seu Filho. Mas esse amor continua agindo, não foi só a morte, agora eu sou salvo, está tudo bem, eu agora estou contente só com a salvação.
a graça vai continuar, porque ele fala em Romanos 8,31, a gente vê que a graça continua agindo em todas as circunstâncias da nossa vida. Fala, se Deus é por nós, quem será contra nós? Vê aí a graça de Deus durante todo o tempo. Se tem pessoas contra nós, quem pode ser? Deus é por nós, quem pode ser contra nós? Nada poderia me afetar, porque a graça de Deus me mantém. Esse conceito da graça de Deus, então, como eu falei no Velho Testamento, ela é manifestada desde o princípio. A ideia muito difundida que tem no mundo, inclusive na profissão cristã, na cristandade professa hoje, é o conceito, eu já ouvi várias vezes isso, inclusive existe uma ideia teológica terrível, que é a seguinte: Deus do Velho Testamento é um Deus carrancudo, severo. Inclusive cristãos têm essa ideia. E naquela parábola que o Senhor cita em Lucas, ele fala, sei que era um homem rigoroso. Lembra aquela parábola que o Senhor dá para cada um uma quantidade? E um falou, olha, eu sabia que o Senhor era um homem rigoroso, eu escondi, enterrei, e agora está aqui o dinheiro de volta. Isso é uma total falta de conhecimento de quem Deus é. Ele não é um Deus rigoroso. Mas olha o Velho Testamento, olha as coisas que ele fazia, gente. Inclusive, existe uma má doutrina que ensina assim, olha, o Deus do Velho Testamento era muito severo. Ele mandava matar, invadir, matar. Então ele não era Deus. Na verdade, era Satanás vestido como anjo. Olha só a ideia. Que aquele Deus do Velho Testamento não era Deus, era mentira. E agora temos o Deus que é o verdadeiro, que é Jesus, que faz o bem, curou todo mundo e tal. Isso é manipular a palavra de Deus e distorcer. Porque se nós lemos com cuidado a palavra de Deus no Velho Testamento, nós vamos ver que está, sim, permeada de graça. Os caminhos de Deus para com o homem sempre envolveu graça, verdade, e se não fosse assim, nós estaríamos já há muito tempo destruídos se não fosse Deus agir em graça desde o começo. Por que isso? Quando Adão e Eva pecaram, caíram em desobediência, Deus preparou para eles uma vestimenta. Se bem que na tentativa de cobrir o seu pecado, ele fez uma coberta, né? um avental para ele e para sua companheira. Mas, evidentemente, quem lê, vê que ele não estava coberto. A sua consciência ainda acusava que ele estava descoberto, porque, ora, presta atenção no que está sendo dito lá. Adão e Eva caem em pecado e viram que estavam nus e se envergonharam disso. Ele faz um avental e cobre os dois. E aí ouvem a voz de Deus, o que eles fazem? Vão se esconder porque estavam nus. Ué, eles não estavam cobertos? Mas essa cobertura não tinha uma coisa. Essa cobertura apenas cobria externamente, mas a consciência dele já estava tocada, porque ele passou a conhecer o bem e o mal e não sabia diferenciar um do outro. Preferiu o mal do que o bem. Esse é o problema do homem. Mas Deus, em graça, imediatamente sacrifica um animal, pega a pele e cobre os dois, já mostrando que existia graça sim. Por quê? A ideia de graça é de que Deus vai passar por cima do pecado, vai cobrir o pecado. Aliás, às vezes até escapa de alguns de nós falar, a graça de Deus cobre o nosso pecado. Não cobre. Não cobre nenhum pecado. Ao contrário, o pecado para Deus não é uma coisa que ele fala assim, vou fingir que não vi vocês fazendo isso, tá? Então não vou penalizar vocês e dar um castigo, vou fingir que não vi. Nós como pais fazemos isso, né? Quantas coisas meus filhos faziam, eu via que eles estavam fazendo errado, eu falava, é tão pequena a coisa, deixa para lá, falha minha. Mas Deus não falha como pai, nós falhamos, mas Deus não falha. Então, o que a graça de Deus traz evidente para nós é de que Ele cuida de nós,
mas não passa por cima do pecado. Ele teve que tratar o pecado. Então a demonstração é isso. Ele mandou seu filho para exatamente isso. Ele tinha esse propósito de fazer em Cristo essa obra. Uma obra tão perfeita que ao mesmo tempo que em graça agia para o pecador, em severidade agia contra o pecado. E só assim nós poderíamos ser salvos. Porque se fosse depender de nós estaríamos nos escondendo toda vez que víssemos Deus. Mas, do contrário, no Velho Testamento, a impressão de que era um Deus severo, porque ele não se revela, não era todo mundo que tinha acesso a ele, não é que Deus estava se escondendo, era por causa do homem que não podia estar na presença de Deus, que ele não podia se manifestar, porque a sua glória consumiria o pecado no homem, e ele não teria condições de ficar diante de Deus. Olha que interessante. A graça de Deus não cobriu o pecado. Nós vamos ver que isso acontece. Foi a graça de Deus que, em asas de águia, levou eles do Egito, atravessando o Mar Vermelho e entrando no deserto, até chegar a Canaã. Mas esse trajeto foi permeado de graça também. Caim e Abel, Deus recebeu o sacrifício de Abel, mas de Caim veio aquele sacrifício de alguém querendo oferecer fruto do seu suor. Ora, o que era o fruto do suor? O pecado, porque quando Adão pegou, ele falou assim, do suor do teu trabalho comerás. Era juízo. E ele, do juízo que tinha, falou, vou produzir alguma coisa boa para Deus, para ver se eu agrado a Deus. Você não ia agradar nunca a Deus. E não tem jeito de agradar a Deus através de nossas próprias obras. Mas Deus estipulou um caminho, mas o homem rejeita e quer apresentar a sua justificação própria diante de Deus, falando, bom, mas eu tenho sido um bom cidadão, eu tenho feito isso, estou doando dinheiro, ou como aquele jovem rico falou assim, desde a minha juventude eu faço essas coisas, o que me falta? Vai vender tudo que tem. Eu tenho muito, não dá para fazer isso não. Então se você quiser chegar na base da obra para mim, é assim que tem que ser, você quer? Então ele saiu desconsolado porque ele teria que se desfazer. Mas deixa eu não divergir muito do assunto. Do Egito até o Sinai, os caminhos de Deus com Israel foram de pura graça. Israel merecia esse favor? Não. Então era graça. Deus agiu com fidelidade nas suas promessas feitas aos patriarcas e continuou. Porém, acontece uma coisa aqui que eu vou me deter um pouco mais, porque acho que isso aqui é um ponto importante para nós entendermos no Velho Testamento. No Sinai mudou tudo, porque desde Adão até o Sinai, Deus tratou, teve o dilúvio, 8 foram salvos, e a graça de Deus correndo, e daí ele promete aos patriarcas e tudo mais, mas quando chega no Sinai, tem uma coisa que acontece. Não é que Deus mudou, mas o relacionamento de Deus com eles mudou. Por quê? Eles falam uma frase que diz claramente que o homem não entende o que ele é. Ele fala, todo o povo respondeu a uma voz e disse, tudo que o Senhor tem falado, faremos. Então ele dá a lei. Aí o relacionamento muda um pouco. Depois do Sinai, Deus não tratou Israel na pura lei. Por que eu estou falando isso? Vamos abrir em Êxodo 32. Êxodo capítulo 32, versículos de 9 ao 19. Disse mais o Senhor a Moisés, tenho visto a este povo, e eis que é um povo obstinado. Agora, pois, deixe-me que o meu furor se acenda contra eles e os consuma, e eu farei de ti uma grande nação. Porém, Moisés suplicou ao Senhor, seu Deus, e disse, ó Senhor, por que se acende o teu furor contra o teu povo, que tu tiraste da terra do Egito com grande força e com forte mão? Por que não hão de falar os egípcios, dizendo, para mal os tirou, para matá-los nos montes e para destruí-los da face da terra? Torna-te da ira do teu furor e arrepende-te desse mal contra o teu povo.
Lembra-te de Abraão, de Isaque, de Israel, teus servos, aos quais por ti mesmo tens jurado, e lhe disseste: multiplicarei a vossa semente como as estrelas dos céus, e darei à vossa semente toda esta terra de que tenho dito, para que possuam por herança eternamente. Então o Senhor arrependeu-se do mal que fizera, que havia de fazer, arrependeu-se do mal que dissera que havia de fazer ao seu povo. E voltou Moisés e desceu do monte, agora que é importante, desceu do monte com as 2 tábuas do testemunho na sua mão, tábuas escritas de ambas as bandas, de uma e de outra banda, escritas estavam. E aquelas tábuas eram obra de Deus, ou seja, Deus fez essas tábuas, e Deus escreveu essas tábuas. Isso é importante. Também a escritura era a mesma escritura de Deus, esculpida nas tábuas. E ouvindo Josué a voz do povo que jubilava, disse a Moisés: alarido de guerra há no arraial. Porém ele disse: não é alarido dos vitoriosos, nem alarido dos vencidos, mas o alarido dos que cantam eu ouço. E aconteceu que, chegando ele ao arraial e vendo o bezerro e as danças, acendeu-se o furor de Moisés, e arremessou as tábuas das suas mãos e quebrou-as ao pé do monte. As tábuas originais, esculpidas por Deus e escritas por Deus, entregues a Moisés, antes sequer de ser lida para o povo, foi quebrada. Porque enquanto estava sendo escrita lá no monte, o povo estava lá fazendo um bezerro e falando: esses são os deuses que nos tirou do Egito. Esse povo que tinha acabado de sair de lá estava fazendo isso agora. Tudo aquelas maravilhas que eles viram, da graça de Deus, valor nenhum. Esses são os deuses que tiraram. Essas tábuas foram quebradas. O que significa isso? Uma vez que eles tiveram que ter a mediação de Moisés, porque nós vemos claramente no trecho que eu li que Moisés mediou por eles. Falou: pera aí, lembra das promessas. Não é que ele estava falando porque Deus tinha esquecido. Ele estava agindo como um mediador, uma figura do que Cristo é, e por isso ele mostra isso, e Deus não quer dar o juízo que precisa. Ele desce com as tábuas e ele vê o que acontece, ele quebra as tábuas. Interessante isso, porque agora nós vamos ler no capítulo 34 do mesmo livro, os versículos 6 e 7. Passando, pois, o Senhor perante a sua face, clamou: Jeová, o Senhor, Deus misericordioso e piedoso, tardio em iras e grande em beneficência e verdade, que guarda a beneficência em milhares, que perdoa a iniquidade e a transgressão e o pecado, que o culpado não tem por inocente, que visita a iniquidade dos pais sobre os filhos e sobre os filhos dos filhos até a 3ª geração. Bom, uma vez que Deus aceitou então a mediação de Moisés, Moisés agora declara um novo nome de Deus em relação ao seu povo. Ele mostra claramente que ele fala Jeová, o Senhor. E, além disso, as novas tábuas que Moisés tinha, com os 10 mandamentos, porque Deus chama ele e manda fazer novas tábuas. Lá em Deuteronômio 10, versículo 2. Versículo 1. Naquele mesmo tempo, me disse o Senhor, isso é Moisés falando, alisa 2 tábuas de pedra. Olha que interessante. Alisa 2 tábuas de pedra, como as primeiras que Deus tinha feito. Ele está pedindo para Moisés fazer, não é Deus que faz mais. E sobe a mim a este monte e faz uma arca de madeira. E naquelas tábuas escreverei as palavras que estavam nas primeiras tábuas, que quebraste, e as porás na arca. O povo quebrou a lei.
ele desobedeceu a lei antes dela ser promulgada. Moisés, na sua ira, quebra essas tábuas que Deus havia esculpido e escrito. Ele quebra. E Deus chama ele, volta para o monte, esculpe 2 tábuas iguais a que eu tinha feito, e eu vou escrever de novo aquilo que eu tinha escrito, mas já não é a original. E essas tábuas, você vai botar dentro da arca, e isso é uma figura do que agora Deus ia tratar com eles, em oculto. Aquela arca era a arca do propiciatório, onde é uma figura de Cristo, e agora a lei, Deus poderia ter relacionamento com o povo pelo propiciatório, porque existia ali o símbolo do que Cristo era para Deus, propiciação pelo pecado. E as tábuas que foram quebradas por desobediência do homem foram novamente escritas e colocadas lá, e agora estavam guardadas no propiciatório, sem acesso ao homem. Mas Deus via o sangue por fora. E pelo sangue ele podia aceitar o seu povo. Podia ter um relacionamento com o seu povo. Incompleto, um parcial, não porque Deus é parcial ou incompleto, mas por causa do homem. Deus teve que se recolher e se revelar apenas parcialmente e limitadamente, por causa do nosso pecado. Nós causamos isso. Em Adão, nós estávamos causando isso para Deus. Nós estávamos provocando a Deus, desobedecendo e caindo em pecado, e Deus estava em graça, oferecendo um meio de se relacionar com o homem, por meio de uma propiciação, seu próprio filho. Olha como a graça é muito mais do que a gente pensa. Olha até onde vai a graça de Deus. Às vezes a gente fala, eu era um pecador e não merecia mesmo, agora tenho. Eu estou pensando em mim só. Mas o que custou para Deus isso, gente? Ele não poupou seu próprio filho, para que nós pudéssemos hoje chamá-lo de Pai. Qual é a primeira coisa que o Senhor Jesus faz quando ressuscita? Diz a Maria Madalena, agora vai aos teus irmãos e diga que subo para meu Deus e vosso Deus, meu Pai e vosso Pai. Ele só falou isso depois da ressurreição. Antes da ressurreição, o homem não tinha o relacionamento de chamar Deus de Pai, com exceção no Velho Testamento, em 2 situações em que ele fala Deus como Pai, mas Pai da criação. Nós não estamos chamando Deus como criaturas, nós estamos chamando Deus de Pai agora, não como o Pai Criador, mas como o Deus que nos chamou e nos fez amado no Filho, em Cristo Jesus. O foco de tudo, da primeira letra da Bíblia até a última letra da Bíblia, o centro de tudo isso é a pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo. O foco é todo aí. Se nós divergimos o foco para outra coisa, é sempre incompleto, é sempre imperfeito e sempre tem alguma coisa a mais a desejar. Mas quando nós entendemos o que é a graça de Deus, o que é Deus agindo em graça, a nossa compreensão do que Deus é eleva-se em níveis super de grandeza, porque onde abundou o pecado, superabundou a graça. Isso é graça. A graça, eu digo, usando o exemplo de dar o que não dá, o que merece e dar o que não merece, fica sempre nesse negócio, né? Mas se for muito traquina, vai ter que levar, vai tomar sim, entendeu? Não com Deus. Quanto mais nós compreendemos a magnitude da desobediência do homem, mais nós entendemos o que é a graça de Deus. Esse acesso que nós tínhamos a Deus era sempre limitado, porque sem sangue
não havia jeito de ninguém chegar na presença de Deus. No Velho Testamento, o sumo sacerdote podia chegar ao santuário, mas não sem sangue. E mais ainda, era uma vez por ano só. Alguém já parou para pensar que um sacerdote, para chegar na presença de Deus, era uma vez por ano e tinha que ter um sacrifício ainda antes? E nós hoje, se eu pegar aqui agora, me ajoelhar e falar, eu falo, Pai, eu estou diante dele. Cada um de nós aqui, quando nós oramos, nós estamos na presença de Deus, pelos méritos de Cristo. Não porque, mesmo sendo um garoto mau, eu ganhei, então tá bom, vou continuar fazendo mal para continuar ganhando, né? Isso daí sabe o que é? É nós entendermos que a graça não veio para a carne. A lei veio para a carne. Porque nós pecamos, nós temos a natureza caída de Adão. E quando a lei diz, não faça isso, aí nós queremos fazer. Porque a nossa natureza pende para isso. Eu posso estar dirigindo na estrada, não tem nenhuma placa. Eu estou contente dirigindo, velocidade, não tem nenhuma placa dizendo qual é a velocidade. A partir do momento que eu vejo uma placa lá 100 por hora, e eu olho no meu mostrador, está a 110, estou transgredindo. Eu pergunto, a placa tem algum efeito sobre a aceleração do meu carro? Se eu vejo a placa de 100 e estou a 110, isso faz com que meu pé recue só de ler a placa? Não. Às vezes fala, bom, aqui ó, não vi guarda nenhum, aqui o meu celular está dizendo que não tem nenhum radar na frente, né? E geralmente a polícia aqui não é muito severa, dá para tocar 110, eu chego mais rápido em casa. Mesmo assim eu estou transgredindo. Eu estou querendo abafar minha consciência, mas eu estou transgredindo. Eu estou transgredindo a lei. Então qual é a função da lei? A lei apenas mostra o que a carne é. A lei é feita para a carne, sim. Por isso que fala, veio a lei, eu conheci o pecado e a lei me matou. É a lei errada? É a lei má? Não, eu é que sou. A lei apenas mostra o que eu sou. Mas ela não dá o poder para eu sair dessa situação. Já a graça, ela dá o poder para eu sair da situação que eu estou. A graça de Deus me concede forças para sair dessa situação de pecador para santificado diante de Deus, justificado diante de Deus pela obra de Cristo. Olha que importância nós temos os conceitos que a palavra de Deus nos dá no lugar certo e do modo certo. Quantos erros doutrinários, quantas heresias, mentiras, má doutrina eu já ouvi por desconhecer ou por passar por cima desses conceitos. A gente acaba desviando um pouquinho em pequenas coisas, logo esse desvio é muito grande. Porque uma coisa traz outra. Uma má doutrina sempre traz mais práticas erradas do que só o que a gente pensa que foi dano. Já visto o trecho que nós estamos lendo de 1 Coríntios, né? Apenas o homem não ressuscita, tudo bem, mas eu continuo crendo que Jesus é meu Senhor, Salvador e tudo mais. Mas espera um pouco, você não tem esse Salvador se o homem não ressuscita, porque Cristo ressuscitou. E se o homem não ressuscita, Cristo não ressuscitou. E se ele não ressuscitou, nós somos as mais miseráveis das criaturas, porque não temos vida ainda, não temos vida eterna. Mas Cristo ressuscitou. Então vamos continuar. Deixa eu ver no próximo aqui. O princípio de bênção de Deus sempre esteve conectado com promessa, graça e fé. Quando nós lemos em Abacuque 2,4, o justo pela sua fé viverá, é um versículo que serve para o Novo e para o Velho Testamento. É fé. É fé. Deus tratando com o seu povo no Velho Testamento é totalmente, substancialmente diferente do que nós encontramos Deus no Novo Testamento. Deus assume Israel como seu povo no princípio da lei. E agora, aqui no Novo Testamento, ele assume seu povo no princípio da graça.
Se eu pego a graça e quero agir na carne, eu venho com as ideias de que ou eu vou para o lado da legalidade ou da lascívia. Por quê? Se eu penso assim, bom, se eu pequei bastante, mas o pecado superabundou, vamos continuar pecando para melhorar mais, ter mais graça ainda, né? Isso é o que fala em Romanos. É que Paulo estava tratando em Romanos 3. Isso é a carne que está falando. Porque aquele que é no espírito que está agindo, se está falando, a graça está falando não na carne, mas para um espiritual, ele vai entender, por que eu vou viver nisso? Por que eu vou pecar se eu estou na graça de Deus? Se ele ofereceu para mim um caminho de escapar do pecado. Ou seja, se eu estou agora debaixo da graça de Deus, a condição normal minha é não pecar. Se eu peco é porque a carne está se manifestando. E eu tenho que confessar e continuar. Mas não dizer que, por pecar mais, vou ter mais graça. Não. Você está pisando o sangue, o poder desse sangue. Você está falando, é de pouca importância esse sangue. Deus continua sendo gracioso. Não é, não. A graça está conectada diretamente com o sacrifício de Cristo. Quanto mais nós fizermos coisa errada, mais nós afligimos o que Cristo é, o que Ele sofreu. Eu acrescento mais a dor. Será que nós podemos entender isso? Que o pecado não é contra um irmão, o pecado nosso não é contra um ou outro, ou contra mim mesmo, é contra Deus. Pecamos contra Deus. Veja Davi, o exemplo de Davi. Ele já tinha adulterado, tentou esconder seu pecado, forçando a barra para que o marido dela viesse e tivesse relação com ela, porque ela estava grávida e se tivesse um filho, e ele estava na guerra, de quem é o filho? Pum, ia cair na mão de Davi a bomba, né? Então deixa o marido lá, mas ele fica lá fora. Deus em sua graça fala, não, você vai ficar aqui fora. Ele fica lá fora e não entra. Aí o que ele faz? Ele vai para a segunda etapa da desobediência, porque nós desobedecemos uma vez, a segunda nós triplicamos o nosso pecado, porque ele acrescenta mais uma coisa, ele fala para o seu capitão, põe esse homem lá na frente, assim ele vai ser atacado e morre. Matou ele, acabou o meu problema, né? O marido traído vai morrer em guerra e ninguém vai ficar sabendo o que aconteceu, vão pensar que é dele o filho. Mas acontece que tem uma coisa, ele cruza com o profeta e Natan fala assim, vou contar uma historinha para você, e conta a historinha para ele, de um homem que só tinha um cordeirinho, mas o rico veio, tirou esse cordeiro dele e tal, e a resposta imediata dele, que tal homem seja morto. E o profeta fala, o homem é você. O que nós vemos de Davi depois disso? O Salmo 51. Contra ti somente pequei. O homem cai em si quando ele vê o que Deus é. Quando pecamos, meus irmãos, nós não magoamos nossos parentes, nós não magoamos nossos amigos que relacionamos, sim, magoamos eles, mas principalmente Deus. Nós afetamos o amor gratuito, gracioso de Deus, nós infringimos a Deus um pecado que tem que ser tratado. Então, se alguma coisa a gente puder entender de tudo o que eu estou falando, se nós pudermos levar alguma coisa dessa para casa, é de que Deus nos ama. Deus tem amor por nós, Ele age em graça conosco, mas não tem isso como uma coisa de graça. Um exemplo só, não estou sendo político aqui, mas só um exemplo. Como cada dia mais o mundo está nessa ideia de que alguém tem que me dar porque eu não tenho. Eu estou necessitado, tem que receber, cadê o auxílio isso, auxílio aquilo, auxílio moradia, auxílio casa, auxílio isso, ensino. Espera um pouco, e quem vai pagar tudo isso?
Entenda o que é a graça de Deus? Nós queremos, Deus é gracioso comigo, mas quanto custou isso para Ele? Quem vai pagar essa dívida? Se nós entendermos o que foi que o nosso pecado trouxe, o que foi para Cristo naquelas horas de trevas, 3 horas, em que Ele fala, Deus meu, por que me desamparaste? Vocês podem entender o que é isso? O Criador de todas as coisas, aquele por meio de quem todas as coisas foram feitas, aquele que é o próprio Deus que se fez carne e estava aqui, vê a sua criatura agindo desse modo com ele, rejeitando, fora com este, não queremos que reine sobre nós. E então, em 3 horas de trevas, ele tem que experimentar uma coisa que nunca ele teve que experimentar antes. Trevas. Deus dando as costas a ele por causa do nosso pecado. E eu sei que é um assunto super extenso e espero que vocês procurem ler. Há vários livros sobre isso, vários tratados, várias reuniões gravadas de irmãos falando sobre isso, mas que não fique só naquilo que eu estou falando aqui. Que cheguem em casa e busquem mais, conhecer mais a graça de Deus, ler mais sobre o que é a graça de Deus. Porque, meus irmãos, quão pouco nós sabemos o que é a graça de Deus. Essa definição me satisfazia antes e agora eu entendo. Ela continua sendo uma boa definição do que diz respeito à graça para nós. Mas a graça de Deus é algo muito mais sublime. É muito maior do que nós podemos pensar. E nós andamos aqui sendo cuidados agora por Deus como se estivéssemos no deserto e, estando no deserto, a graça de Deus conosco. Lembre-se de que o povo de Israel no deserto estava numa situação terrível, porque você imagina, calcula-se mais ou menos 1,5 milhão de pessoas cruzando aquele deserto. Você sabe o que é 1,5 milhão de pessoas ficar 40 anos num deserto andando? Quando um exército hoje resolve abrir uma guerra com algum outro país, ele tem que atravessar alguma área extensa. Para cada soldado, a quantidade de coisas que tem que ocorrer junto para que ele continue no campo de batalha é impressionante. Uma das coisas que fez Hitler perder a guerra na Rússia foi exatamente isso. Eles quiseram achar que eles estavam como um monstro, tudo onde eles invadiram rapidinho já dominava tudo, só que lá eles esqueceram de um fator, o inverno. E o inverno na Rússia, quando é inverno mesmo. E o que aconteceu? Morreram de frio, não tinha suprimentos, porque imagina 200 mil soldados sendo alimentados com água, comida, porque eles estavam lutando, era coisa pesada lutar na guerra, armamento e tudo mais, sucumbiram. Imagina 1,5 milhão de pessoas atravessando um deserto. Tinha água, tinha uma nuvem que cobria, não esquentava tanto, eles tinham pão que caía dos céus. Isso é a graça de Deus agindo. Não que eles não sofreram sim, nós vimos que vieram várias falhas, acusaram Moisés, tiraram nós do Egito para morrer de fome aqui. Ai, que saudade daquelas coisas que tinha no Egito. Esqueceram do tijolo, né? Esqueceram da escravidão, mas o gostoso era as cebolas, os melões, as comidas que tinha lá. O homem é assim, ele está no deserto aqui, qualquer sofrimentozinho, ai que saudade, quando eu não era crente pelo menos era alegre, agora está aí essa tristeza, estou sofrendo. Não, irmãos, a graça de Deus está conosco o tempo todo, está sempre conosco. É a graça que nos fortalece, é a graça que nos aumenta a cada dia conforme as nossas necessidades,
e Ele está sempre cuidando de nós. Tanto é que depois que eles cruzaram o deserto, Deus chama a atenção para um fator para eles. As sandálias que vocês estão nos pés são as mesmas. E a roupa de vocês não envelheceu. Vocês sabem o que é isso? Era Deus em graça cuidando deles. No momento eles estavam reclamando que, eu tenho fome, esse pão vil. Chamaram o maná de pão vil. Você sabe o que está no deserto? No deserto qualquer migalhinha que cai é comida abundante. Mas eles tinham o pão caindo todo dia de manhã, eles chamam, estamos já enfastiados desse pão. Mas era Cristo. E muitas vezes nós, quando nos distanciamos um pouco do Senhor e perdemos um pouco a comunhão com Ele por falha ou por pecado, como nós gostamos de reclamar da situação, e é interessante que toda vez que isso acontece, apontamos para alguém que é o culpado do que está acontecendo comigo. O irmão tal que fez, é o responsável por isso e tal. Mas eu digo um negócio, irmãos. Todas as circunstâncias pelas quais passamos neste mundo, todas as circunstâncias adversas que vier na sua vida, nunca pegue ela para acusar o outro. Sempre fale o que Deus está mostrando para mim, em graça. Porque graça não é só fazer o bem, não. É Ele permitir coisas na nossa vida para mostrar que Ele está cuidando de nós. Então, as circunstâncias da vida são professores para a nossa passagem por aqui. Aprendemos quando sofremos. Um irmão uma vez falou para mim, esse irmão tinha passado por um problema na Assembleia, houve um problema, ele foi colocado fora de comunhão, e esses irmãos não queriam que ele falasse na Assembleia, e o afastaram, né, puseram fora de comunhão, e ele ficou 6 anos fora de comunhão. E ele falou para mim, os 6 anos em que eu fiquei fora de comunhão foram os anos em que eu mais aprendi de Deus, obediência. Em que eu mais vi a mão de Deus cuidando de mim. E eu posso dizer isso é verdade. Eu tenho experimentado isso. Quando mais problemas nós temos, mais podemos sentir que a mão de Deus está ali do nosso lado. Em graça. E a graça dele sobre nós. Sobre cada um de nós. Então, irmãos, a graça de Deus, quando Paulo termina suas cartas, não é um jargão. A graça e misericórdia de Deus esteja com vocês. Era Paulo falando, Deus é cheio de graça para conosco. E está sobre nós, cuidando a cada momento. Eu espero que cada um de nós tenha mais consciência dessa graça, de quem é esse Salvador. E possamos estar aqui, apesar das doenças, apesar das falhas, das necessidades, saber que Ele está cuidando de nós. E quando terminar a nossa jornada, e estivermos com Ele em perfeição já, transformados, nós vamos olhar e falar, e durante todo esse tempo que nós estávamos no deserto, a nossa sandália não estragou, a nossa roupa não estragou, porque nós estamos aqui vestidos agora com a justiça do Senhor. Que Ele possa abençoar a sua palavra, que nós possamos estar em submissão à sua palavra e debaixo da sua graça. Vamos dar graças então? Nosso bendito Deus, nosso Pai, agradecemos por teu Filho Jesus, agradecemos por essa graça abundante, grande graça que tu tens para conosco e pelos teus desígnios eternos de, em teu Filho, nos ver como filhos agora. Nós te damos graças por tão grande amor e nos encomendamos em tuas mãos para o restante dessas conferências, que tu estejas nos ensinando mais e mais. Tudo isso pedimos e agradecemos no precioso nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém.